Bem-vindo ao Terra Alerta. O Estado obriga as empresas que instalam parques eólicos em território do lobo ibérico a financiarem ações de conservação da espécie em perigo em Portugal. Fomos conhecer os projetos do Fundo do Lobo, promovidos por uma associação local na Serra da Peneda. Há milhares de anos que vive escondido como um foragido na Serra da Peneda. O lobo ibérico sabe que precisa de evitar o olhar do homem para sobreviver. Armadilhas, venenos ou armas de fogo, tudo tem sido usado para o matar. João Araújo, proprietário de gado na região, conhece bem esta realidade. Que conversas é que as pessoas têm sobre o lobo? Extingui-lo. A maior parte deles é extinção. E o que é que o João acha disso? Pá, é mau. É uma espécie que se dá um cabo dela não aparece mais, não é? Bah, só que as pessoas aqui, quase todas elas têm animais e são contra isso. Contra o lobo e contra quem o protege. O conflito entre o homem e o lobo é antigo e deve-se quase sempre aos prejuízos causados pelo lobo no gado bovino e equino. Esta é uma das zonas de maior concentração do lobo ibérico. Estima-se que em Portugal vivem cerca de 300 animais desta espécie. As populações locais, sobretudo os proprietários agrícolas, continuam a vê-lo como um inimigo a abater. Perseguido desde a Idade Média, o lobo ibérico é um verdadeiro sobrevivente. Empenhados em preservar o património genético, cultural e histórico do lobo ibérico, desde 1999 que o fotógrafo Pedro Alarcão e a jornalista Anabela Moedas vivem em Castro Laboreiro, no Minho. Em 2003, a convite da RTP, Pedro trocou a máquina fotográfica pela câmara de vídeo e meteu mãos à obra para filmar o documentário A Vida Secreta dos Lobos. Há 4 anos, ajudaram a fundar a Associação Veranda de Conservação e Divulgação do Património de Montanha. Tem um grupo muito versátil, que vai desde de pessoas que trabalham em faculdades até como nós, jornalistas, população local, empresários, enfim. Um dos sócios fundadores é a Vento Minho. A Vento Minho é um promotor eólico que tem, portanto, aqui perto, o maior parque eólico da Europa. Porque os parques eólicos têm potenciais impactos negativos nas populações de lobo, o Estado impõe medidas compensatórias que passam por obrigar as empresas como a Vento Minho a financiarem projetos de conservação da espécie em perigo em Portugal. Anda! Um dos mais importantes é a criação das chamadas vezeiras, locais onde os criadores de gado reúnem todos os animais. Hoje em dia, o gado pasta em regime livre, em regime extensivo, e o lobo está perfeitamente à vontade para entrar nos rebanhos pronto, e fazer prejuízos. O que nós estamos a tentar é, através do fornecimento de um suplemento alimentar, fazer com que o gado, por si só, regresse sozinho a um determinado local. Esse local normalmente é uma zona cercada. O gado entra por si, fecha-se o portão e o gado fica lá dentro durante a noite. As quintas serão ainda protegidas com cercas elétricas, de forma a evitar que o lobo, durante a noite, salte os muros. 3 proprietários de gado já aderiram ao projeto. Como é que vê a presença do lobo aqui nestas zonas? A presença do lobo para nós, o agricultor, não é bom, não é? Mas se isso já vem estar primeiro do que a nós, temos que os aguentar, não é? Cada vez que o lobo mata uma peça de gado, portanto um animal, ganha um inimigo. Daí ter nascido este projeto, que ao fim e ao cabo, confinando o gado, diminui o prejuízo que os pastores têm junto do efetivo pecuário e diminui o conflito homem-lobo. Prejuízos que são atenuados pelo Parque Nacional da Peneda Gerês. Cada vez que um animal é morto pelo lobo, o Estado indemniza os proprietários. A medida, no entanto, parece ter sido aproveitada por alguns para tentar ganhar dinheiro. Em 2009, dos 1.347 pedidos de indemnização devidos a presumíveis ataques do lobo, 127 não foram atribuídos por não se terem confirmado os ataques após a vistoria do parque. Mas o conflito homem-lobo tem muitas causas. A ação descontrolada da caça há uns anos fez com que as presas silvestres, o número de presas silvestres decrescesse e o lobo, pronto, que é inteligente, acaba por se voltar para o mais fácil, que é o gado e os cavalos, que é o que há basicamente aqui como meio de alimentação.
Aumentar o número de presas do lobo é por isso uma prioridade. Pedro e Anabela já começaram a estabelecer protocolos para criar zonas de não caça nas áreas de caça associativas de Castro Laboreiro, Alto Moro e ainda Lamas de Moro. Vamos proteger essencialmente, em primeiro lugar, as espécies sinergéticas, portanto o coelho e a perdiz, mas estas zonas também são muito boas como abrigo para outras espécies. Portanto, todos estes bosques de carvalho são bons para o corso, para a raposa, para o javali, e para o lobo. Portanto, isto são populações presas do lobo, não é? Portanto, se nós estivermos a proteger estas espécies, estamos a proteger o lobo. Uma boa gestão de caça ajuda, sem dúvida nenhuma, à conservação. Uma conservação saudável, não é? Bem feita, ajuda, sem dúvida nenhuma, os caçadores. Outro dos projetos para a recuperação do habitat do lobo passa também pela reflorestação de pequenos bosques, com espécies autóctones como o carvalho, a cerejeira brava e o castanheiro. Estamos a criar, por um lado, corredores naturais, por onde o lobo se pode deslocar sem estar à vista das pessoas. Por outro lado, como o lobo é um predador de topo de cadeia, quando nós estamos a proteger o lobo, estamos a proteger todas as espécies que partilham o habitat dele. Por ano, Pedro e Anabela esperam recuperar 10 hectares. Além disso, sabem que precisam de sensibilizar as pessoas para a importância de prevenir os incêndios. Não quer dizer que não haja fogos acidentais, não é? Mas muitos deles têm a ver com o pastoreio. Portanto, há aquela noção que a queimada vai recuperar a erva, só que essa queimada muitas vezes até se faz fora da época e de uma forma descontrolada. Acaba por esterilizar o solo, que fica completamente careca, e quando vem a próxima chuvada ou as próximas chuvadas, há erosão e acabamos por começar a ter uma serra com demasiada pedra e pouco solo. Pedro vê no fogo posto um dos principais obstáculos ao desenvolvimento de uma região como a da Serra da Peneda. O futuro para estas regiões não vai ser a criação de gado. No próximo quadro comunitário, provavelmente, se os subsídios não desaparecerem por completo, vão ficar mínimos. Se as populações locais deixam que 2 ou 3 pessoas destruam aquilo que pode ser no futuro a sobrevivência do resto da população, se elas deixam que isto aconteça, vão depois viver de quê? A Associação Veranda quer ainda criar uma equipa sinotécnica para ajudar a detectar zonas de uso de veneno no campo. Espera-se assim que cães como o Egas ajudem a preservar o lobo ibérico nesta região. Onde está Egas? Busca. Todas as semanas, Pedro traz o cão Egas para a serra, onde o treina para identificar zonas de veneno. Lindo, Egas. Muito bem. Apesar de ilegal, o envenenamento ainda é uma das armas que os criadores de gado usam para combater aquele que consideram um inimigo, o lobo ibérico. A raposa e a gralha são as 2 primeiras espécies selvagens a chegar ou um cadáver de um animal ou um pedaço de carne que esteja posta no terreno. Portanto, são as primeiras espécies a morrer. Os cães estão direcionados para encontrar quer gralhas, quer raposas, com prioridade. Portanto, esse animal vai ser recolhido, vai ser enviado para análise. Se houver a confirmação de que é veneno, nós podemos novamente despolutar a mesma equipe, mas num espectro mais alargado conseguir encontrar os próprios iscos que contêm a substância tóxica. Que os lobos sejam vistos com outros olhos pelo homem e que não desapareçam para sempre destas paragens. É o desejo de Pedro Alarcão e Anabela Moedas, que depois do documentário A Vida Secreta dos Lobos, preparam agora um livro sobre a vida de uma alcateia do lobo ibérico.